Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Hoje a gente começa mais uma escola dominical e a gente vai fazer hoje uma reflexão do Castelo Forte do dia de hoje, dia 16 de agosto. Bom, a reflexão de hoje fala uma fé falante. Ela está no capítulo de Mateus 15, 21 a 28. A gente vai ler primeiro a reflexão na nossa Bíblia e depois vamos fazer a leitura da reflexão do Castelo Forte. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está dominada por um demônio e passando muito mal. Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande esta mulher embora. Ela está nos seguindo e fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Ajude-me, Senhor. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros, disse Jesus. Então a mulher respondeu: Sim, Senhor, é verdade. Mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Tocou-me profundamente o coração quando, numa visita ao hospital, um senhor me identificou como pessoa da igreja e se ajoelhou pedindo ajuda. Abaixei-me junto dele e o ouvi com atenção. Percebi que, em seu medo e desespero, colocou-se nas mãos de Deus. Ao final, oramos juntos. Também essa mãe cananeia, uma estrangeira, coloca sua confiança em Jesus. Ela persiste na busca por socorro para sua filha. Ela chega perto de Jesus, pede ajuda e não desiste diante do silêncio de Jesus ao seu pedido. Os discípulos querem que Jesus mande a mulher embora. As respostas de Jesus a essa mãe são duras. Ainda assim, essa mãe não desiste. É a fé perseverante. É a fé que leva a gritar por compaixão. Essa mãe, ajoelhada, grita seu pedido, argumenta, fala e fala. Sim, a fé fala. Diante de tudo isso, Jesus finalmente reconhece: Mulher, você tem fé. Em seguida, o pedido da mãe é atendido. A filha é curada. O verdadeiro milagre, contudo, não reside na cura, mas na extraordinária fé dessa mulher e mãe estrangeira. Ela confia cegamente no amor e na misericórdia de Deus, que se revelam em Jesus Cristo. Fé é confiar, falar e agir. Quantas vezes, porém, não falamos nem agimos? Oremos para que Deus nos dê ousadia para falar em favor de quem sofre. Quem nos ouve é Jesus. Que a confiança em Jesus e o exemplo de fé persistente dessa mãe nos animem para ações voltadas para o acolhimento e o cuidado carinhoso de pessoas nas suas mais diferentes necessidades. Amém. Vamos fazer uma breve oração que também está no Castelo Forte e depois nós vamos entoar o cântico ao único. Deus, dá-nos coragem, ó Deus, para intercedermos pelas pessoas que sofrem. Ajuda-nos a sermos perseverantes.
mesmo diante de silêncios e de respostas duras. Que hoje confiemos em Ti acima de todas as coisas e em todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos cantar então o cântico ao único. Grande abraço. Bom, este é um livro básico para entender-se o protestantismo brasileiro. É um livro de Antônio Gouveia Mendonça, né? Introdução ao protestantismo brasileiro. Eu publiquei há 15 anos um artigo onde tentava clarear a história do presbiterianismo no Brasil. Era um esforço para deslindar as igrejas presbiterianas desde a primeira comunidade criada pelo board, o escritório americano. Nos Estados Unidos ainda havia a luta, estava por iniciar-se a luta, a guerra civil, chamada Guerra da Secessão, né? Lá mesmo, nos Estados Unidos, lutava-se por uma unidade presbiteriana protestante. O evangelicalismo nem estava em vista naquele momento, bem longe. Era metade do século XIX. E para o presbiterianismo,
Destacam-se personagens como o missionário Ashbel Green Simonton e Blackford, e ainda o brasileiro Eduardo Carlos Pereira, sem esquecer o primeiro padre, o primeiro missionário, que foi o padre José Manuel da Conceição. Os equívocos devem ser esclarecidos. Da igreja inicial no Brasil, resta somente a herança do nome Igreja Presbiteriana, já que o presbiterianismo já se divide no início do século XX. Em 1903, declara-se Igreja Presbiteriana Independente, e em 1930, só em 1930, a Igreja Presbiteriana do Brasil se declara como tal, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, torna-se necessário contar a verdadeira história do presbiterianismo a partir das origens. As denominações presbiterianas resultantes do trabalho missionário norte-americano, de fato, construíram suas instituições a partir do cisma, da divisão que houve em 1903. As primeiras igrejas presbiterianas brasileiras, na verdade, nascem desse conflito. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e permanece ainda naquele momento a Igreja de Missões, Presbiteriana de Missões norte-americanas. Ok? Bom, uma forma moderna de igreja protestante não se cria de uma hora para outra. Sempre há energias e forças que se acumulam nas lutas por aberturas. Um dia explodem. A Igreja Presbiteriana Unida, por exemplo, vai eclodir somente em 1978, né? E se torna o terceiro ramo mais importante da Igreja Presbiteriana no Brasil, ligada ao movimento conservador, movimento fundante do presbiterianismo, dentro da linha que poderíamos chamar linha da fundação do presbiterianismo através de Simonton. Um esforço para a libertação do protestantismo e do presbiterianismo conservadores vai acontecer, portanto, somente no século XX, a partir de 1962. Mas esse é um outro assunto que não vem ao caso agora, nós deixaríamos de lado. Mas 1962 é uma data importante, a famosa Conferência do Nordeste. Então, em todos os momentos, no século XIX e no século XX, trabalha-se com a teologia do momento. A Guerra Civil Americana, ou Guerra da Secessão, foi um conflito armado travado entre os Estados Unidos do Sul, Estados do Sul e os Estados do Norte. O conflito começou em 12 de abril de 1861, portanto, o presbiterianismo já estava em andamento aqui no Brasil, porque Simonton chegou em 1865, e só teve fim essa Guerra da Secessão em 22 de junho de 1865. Nesse momento,
a definição histórica e teológica era complicada para o protestantismo norte-americano e repercutiria naturalmente no Brasil com o presbiterianismo missionário, uma vez que dois grupos, conservadores e liberais, então criaram juntos o primeiro escritório missionário no Brasil. Bom, aqui um livro de Alderi Souza de Matos, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Esse livro é um resumo interessantíssimo, feito com um rigor científico, sim, um livro que vale a pena considerar-se, embora o autor seja nitidamente um representante da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. A história da Igreja Presbiteriana a partir de 1959 a 2009, né? Mas, então, não vem o caso, porque ele mesmo vai considerar no texto do livro que, quando se comemorou a introdução do presbiterianismo no Brasil, os 100 anos de presbiterianismo no Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil não participaria do mesmo. E não participou. A igreja ela foi fundada, na verdade, né, com a divisão, a separação dos escritórios americanos em 1930.